Prezados, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a segunda parte, não, a terceira parte, né? Nós fizemos uma apresentação, depois fizemos uma calibragem, e agora apresentação, introdução, calibragem, e agora na apresentação a relevância e tal, a calibragem, e agora a gente vai começar com conceitos e definições. Eu já tenho um vídeo gravado sobre isso, e eu tento gravar de novo, aí fica melhor num pedaço, fica ruim no outro, aí acaba dando no mesmo. Vou reutilizar material já gravado, e vocês deverão é, assistir, ler os slides e acompanhar os slides, assistir e discutir na próxima aula ou em qualquer outra aula, ok? Um grande abraço. Então, estamos agora nesse ponto aqui de conceitos e definições, já estamos nesse 3 aqui, estamos na metade do caminho para a primeira prova. Aqui, essa parte aqui que a gente vai tratar hoje é uma parte um pouquinho chata, mas é o jeito. Temos que passar por ela mesmo para desfazer alguns conceitos equivocados que a gente tem. Depois dessa primeira parte, a gente vai ter a primeira prova e depois a segunda parte aqui para ter a nossa segunda prova. A gente precisa esclarecer, porque tem coisas assim que são confusas mesmo, né? Na exploração. Por exemplo, o caso de derrubada e abate, que pode ser uma atividade, a atividade em si do abate, ou posso estar me referindo a toda aquela parte que não é só o abate, de preparação para o abate, preparação do abate e abate em si, e a etapa, né? Tá na derrubada, então tá na etapa do abate. Aí tem o abate em si, propriamente dito. Corte raso e desmatamento, a gente tem que saber a diferença, né, de corte raso para desmatamento, desmatamento e desflorestamento, também modas, né, que acontecem, né, exploração e colheita, que é uma confusão também, exploração de madeira e devastação. A gente passa por essas etapas aí. Então, a atividade de abate ou derrubada é a primeira atividade do corte florestal, quando as árvores em pé são derrubadas. E eu posso estar utilizando, aqui no caso aqui eu estou usando um abate semi-mecanizado, né? Que é utilizando motosserra, ou até hoje em floresta natural, embora isso aqui não seja, não me parece ser uma árvore. Não, pior que é assim, acho que é pau-jacaré. Não, mas não sei. Mas ou totalmente mecanizada, como em floresta plantada. Em floresta natural, de um jeito, em floresta plantada, cada vez mais mecanizado. Em floresta natural, é limitado a semi-mecanizado. Na fase de abate, das árvores são derrubadas ou abatidas, e também pode ser destopadas, que é a separação da copa. Então, tudo isso pode ser, eu posso chamar o abate só o abate, ou pode chamar também as coisas prévias e pós o abate dentro de uma atividade geral. Então, ela pode ser destopada, que é a separação da copa, pode ser desgalhada, pode ser torada ou traçada, que é a mesma coisa, ou seccionada, que é a divisão em tora, né? Podem ser empilhadas. É a primeira atividade da exploração florestal para alguns. Para alguns, a primeira atividade é o abate ou a derrubada, né? Desbaste, então, o abate está aqui, que pode ser uma atividade ou toda uma fase, né? Desbaste já é outra coisa. Desbaste é quando pode ser seletivo ou sistemático, quando eu corto partes da população, em geral aquelas que já estão suprimidas, se for seletivo, aquelas que já estão suprimidas para dar espaço às outras que tem já estão numa posição superior, né? Eu dou espaço para elas poderem crescer mais, diminuir a competição. Se for sistemático, pode ser em linha. Uma linha eu tiro, deixo outra linha, tiro uma a cada duas. Mas o desbaste é uma atividade
que pode dar um rendimento parcial, né, intermediário, e que eu tiro parte da população para favorecer a população remanescente. Eu uso desbaste em pinos, em população de pinos, em floresta plantada. Em floresta natural eu não uso desbaste. Na prática não existe essa operação, desbaste de floresta natural. Ele pode ser seletivo, né? É um trato silvicultural praticado em floresta plantada e tem como objetivo favorecer o crescimento, como eu já disse. Corte raso já é outra coisa. Corte raso é quando num sistema monocíclico, eu derrubo todas as árvores de um determinado talhão, de um determinado compartimento da floresta. Derrubo todas as áreas para depois, ou via rebrota, ou via plantio de mudas, começar uma nova rotação. Ao final da rotação, então, eu faço o corte raso. É uma atividade intermediária do sistema monocíclico, né? É uma atividade intermediária do sistema todo monocíclico. Desmatamento, não. Desmatamento ou desflorestamento. Desflorestamento, o pessoal que gosta de chamar de nome bonito, né? A floresta, então tira a floresta, é o desflorestamento. Aí desmatamento é porque o caboclo, ele não chama floresta, ele fala mata. Lá na mata, eu moro na mata, lá na mata é assim assado, né? Então, é a remoção da floresta natural para outros usos, para conversão, né? Para outros usos, né? Pode ser para construção de alojamento também, implantação de uma indústria, ou para pastagem, cultivo, alguma outra coisa assim. Exploração florestal, aí é o conjunto de trabalhos executados durante a colheita de produtos florestais, por Souza aqui. É o conjunto de trabalhos executados durante a colheita florestal. O que é exploração florestal? Ou é o conjunto de operações efetuadas no maciço florestal, segundo Tanaka, né? Visando preparar e transportar a madeira até o local de utilização com a aplicação de técnicas e padrões estabelecidos, tendo por finalidade transformar no produto final. Está usando exploração aqui e está pensando mais em floresta plantada também, né? Mas também está uma conta para floresta natural também. Alguns autores consideram a abertura de estradas e o transporte parte da exploração. Outros não consideram. Então, exploração florestal aqui, nesses dois aqui, pode estar contemplando ou não, há quem separe. E floresta natural, a gente tende a juntar construção de estrada à exploração, porque a autorização vem junto. Você não pode nem construir estrada e nem pode abater antes da autorização de exploração. Como ela vem junto da Altex, já te dá as duas coisas, em floresta natural sempre é junto, né? Exploração e estrada. Exploração seletiva. Exploração seletiva é o que a gente faz em floresta natural. A gente faz exploração, não é desbaste, é exploração seletiva. A gente seleciona alguns indivíduos que obedecem determinadas características, né? Para serem aproveitados na indústria de serraria. Esse aqui é o sistema de classificação basicão da FAO, né? Que a exploração pode ser seletiva ou corte raso, floresta natural, floresta plantada, a regeneração natural ou artificial. A regeneração natural quando eu deixo haver rebrota, ou as mudas que já estão lá esperando a clareira para poder crescer, ou artificial quando eu produzo muda e insiro. E o favorecimento aqui, que a gente já considera como trato silvicultural, de baixa intensidade ou de alta intensidade. Essa é a classificação da FAO. Quanto à exploração racional, exploração racional e irracional. Eu, pessoalmente, eu não gosto dessa divisão, porque o sacador de pau no mato, mesmo que ele não seja um empresário como o nome como o nome deveria sugerir, mesmo que ele não ligue para técnica e tal, ele faz a coisa da forma mais racional possível. Ele não joga dinheiro para ele. Ele acaba jogando porque ele não tem conhecimento. Mas ela não é irracional. A exploração que dita, quando se fala exploração irracional, está se referindo à exploração convencional,
eu prefiro chamar a exploração convencional. E a exploração racional, que eu falo, racional não é. Inclusive, quando se usou essa expressão aí, exploração racional, a exploração hoje ela tem muito mais coisa acima dessa dita racional aí, porque essa dita racional aí estava ali, com corte direcional, corte de cipó previamente, corte de liberação de fibra. Mas a gente já evoluiu muito, desde aquela época já evoluiu muito, principalmente com relação a SIG, né, a Sistema de Informação Geográfica, Modelo Digital Terreno, o que permite a gente trabalhar, se for racional, muito mais racional. Então a gente poderia chamar racional e mais racional ainda. Não. É só uma, eu chamo de planejada e uma com baixo planejamento. Aqui é só uma foto famosa, todo mundo já deve ter visto isso. Isso é uma exploração feita por sacador de pau no mato. Sem planejamento de estrada, sem planejamento de abate, sem corte de cipó prévia à exploração. E aí é esse tipo de visão que a rapaziada ambientalista usa para tirar foto e dizer que a exploração de madeira, o madeireiro acaba com a floresta. Realmente, o sacador de pau no mato, a floresta fica acabada, mas ainda é floresta ali. Não é desmatamento. Explorador de madeira, madeireiro, não desmata a floresta. Ele até pode causar até um impacto. Essa foto aqui foi selecionada, um trecho que estava especificamente detonado. Mas é isso aí, não é difícil achar isso numa exploração convencional. Mas não é desmatamento. Os madeireiros estão desmatando a Amazônia. Não, madeireiro não desmata muito, porque ele não é burro também. É irracional de jogar dinheiro fora. Ele vai só tirar a madeira que ele quer. Sem técnica, sem planejamento adequado, mas ele não desmata. E aqui é uma exploração, a área de uma foto, que aqui dá para ver um pátio aqui, locagem, onde foi feita a exploração. E se você não dá de cara com um pátio, não dá de cara com um toco, se você não está acostumado, você nem percebe que aquela área foi explorada, né? Então, essa definição de exploração racional e irracional, eu acho que não é bem isso. É com planejamento ou sem planejamento nenhum, ou com graus diferentes de planejamento. Exploração sustentável, a gente fala, né, que é uma meta a ser seguida sempre, ser procurada sempre, né? Mas aí, quando a gente vê quando a gente vê que, quando a gente compara as duas, a gente poderia chamar que essa daqui, com certeza, é muito mais sustentável que essa. Essa daqui, o impacto na floresta e a economicidade, a produtividade, a redução de custo da exploração, né, torna ela muito mais sustentável, tanto ambientalmente quanto economicamente. Exploração de baixo impacto ou de impacto reduzido são outros nomes que dão para essa mesma tipo de atividade. Falaram de baixo impacto, aí o pessoal achou, não existe baixo impacto em exploração, então tá bom, vamos chamar de impacto reduzido. Sistema de exploração, quando eu estou falando de sistema de exploração, eu estou falando de tudo. Tudo mesmo. Um sistema, muitas vezes a gente confunde sistema com um sistema computacional. Quando a gente está falando de um sistema computacional, a gente tem que especificar. Não, um sistema de computacional. Porque quando a gente fala um sistema de exploração, a gente está falando de tudo, inclusive dos softwares utilizados. A gente está falando das máquinas, das atividades, como é que são divididas, dependendo da população que eu estou tendo, se é plantada, se é natural, se é plantada de pinos, que eu vou fazer desbaste, ou de eucalipto que eu não faço desbaste. Então, dependendo da espécie, do objetivo, o que eu quero, eu vou definir equipes, equipamentos adequados e vou ter, eu posso até querer ter um sistema mais moderno, posso ainda não ter condição de ter um sistema mais moderno, e aí eu vou ter um outro sistema. Mas quando eu falo de sistema, eu estou falando de tudo. Máquina, equipamento, pessoa, equipe, formulário, sistema computacional, né, programas, etc., espécie, sistema silvicultural. O sistema silvicultural também está dentro também vai influenciar, desculpa, está dentro não, o sistema silvicultural também vai influenciar no meu sistema de exploração.
A gente precisa padronizar, porque quando a gente não tem definição padronizada, chama uma coisa querendo falar outra, e quando faz confusão, tipo exploração madeireira e desbaste, às vezes pode dar confusão. Pode dar confusão. E quando eu estou falando de derrubada como atividade, como etapa. Né? Se eu estou falando como etapa, então é a derrubada mesmo, o abate, mas também pode ser o destopamento, o seccionamento, né? O descascamento, o empilhamento, tudo isso fazendo parte da atividade de abate. Então, você está falando da atividade ou está falando da fase? E aí, isso pode dar confusão na elaboração de contrato, dando mais trabalho para os termos de referência. Então, quanto mais tiver definição vaga, um fala uma coisa, o outro fala outra, mais importância tem o contrato e os termos de referência. Quando você está entrando numa concorrência para fazer algum serviço, onde houve uma licitação pública, né, às vezes, você tem um termo de referência que é pequeno, que é curto. A gente pode pensar que um termo de referência curto é melhor, assusta menos. Quando a gente pega, fui contratado para executar um serviço. Aí me contrataram e me deram lá o termo de referência, para eu executar. Se eu vejo um termo de referência cheio de página, eu posso pensar que, puxa vida, caramba. Aí se eu vejo um termo de referência mais curtinho, eu posso, oba, beleza. Não, isso é ruim, é um equívoco. Justamente porque você tem expressões que podem significar coisas diferentes, um termo de referência vago pode ser um problema, porque você pode achar que fez, e quando submete o relatório de execução ao órgão ao contratante que vai autorizar o pagamento, ele dizer, não, mas não é isso que eu quero não, o conceito dele era outro. Quando ele falou alguma coisa, ele estava querendo dizer outra, e aí você não fez o que ele disse. E aí pronto, como é ele que tem que autorizar, você vai fazer a última coisa que se faz no mundo, no mato, é voltar para o mato para corrigir problema. Essa volta é um prejuízo danado. Vai estar lá, tem toda uma logística para chegar lá, para fazer e depois terminar e entregar. Quando o termo de referência é vago, às vezes faz parte do contrato, às vezes não faz parte, aí você tem que procurar elaborar um plano de trabalho, onde no plano de trabalho as atividades vão estar muito bem definidas, o que vão estar muito bem definidas, para que seja aprovado pelo contratante, para que você não tenha problema futuro, certo? Se não, é melhor você ter um termo de referência cumprido mesmo, cheio de detalhe para não dar erro. O quanto que aquilo vai dar trabalho é o preço que vai ser cobrado, não tem nada a ver. Dá trabalho mesmo. Quanto mais trabalho der, mais dinheiro vai rolar. Agora, termo de referência ou contrato vago é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Não se pretende isso não. Não se deve pretender. Tem que deixar passar. Então, talhão e compartimento, às vezes usa uma coisa, às vezes usa outra, né? Eito, talhão, compartimento, no caso de floresta natural, com floresta plantada, tem mais expressões que usam, porque é da iniciativa privada mesmo, é característica da iniciativa privada, do sistema cultural, da empresa, das pessoas que a constituem, das pessoas que fazem a sua história. Então, tem mais expressões, né? Mas em floresta natural, não. Em floresta natural, como a floresta natural tem uma lupa enorme, a exploração de floresta natural, exploração sustentável, vamos dizer assim, exploração sobre manejo de floresta natural, tem uma lupa bem grande, aí tudo tem que ser muito definido. Quando você pega uma instituição normativa que trata da regularização, da regulamentação da atividade de exploração ou de manejo, as primeiras páginas são só de definição. E aí você não usa compartimento, não usa talhão, não usa essa expressão. Você usa área de manejo florestal,
unidade de manejo florestal, que é uma para cada propriedade, unidade de produção anual, que é, a parte da floresta que você explora por ano, e unidade de trabalho, que é a subdivisão da unidade de produção anual, a subdivisão administrativa, quando a unidade de produção anual é muito grande. Então, essa definição aqui, nesse ponto, só nesse ponto, um dos poucos pontos que a regulamentação da atividade em floresta natural oferece vantagem, porque todo mundo sabe o que está falando, todos usam a mesma expressão. Já colheita e exploração, não. Colheita seria adequado, né, como Malinowski sugere, né, para floresta plantada, e exploração seria adequado para floresta natural. Como eu faço exploração de recurso vegetal, ou exploração de recurso da fauna, ou exploração da fauna ictiológica, né, de peixe, ou exploração de minério, eu não estou plantando, eu não estou criando, eu só estou explorando um recurso natural. Mas a Justiça Normativa que trata do manejo da Amazônia, pelo IBAMA, que é o regulador federal, trata de colheita. Aí usa que não, a gente vai chamar de colheita porque a colheita esse nome colheita se coaduna com a exploração sustentável. Uma bobagem sem tamanho, né? Colheita porque você planta, eu concordo com a proposta de colheita, se você plantou, exploração, se você não plantou, você está usando recurso, você está explorando de uma forma com mais planejamento, de uma forma mais sustentável, uma forma mais delicada, né? Com menos impacto, porra, que legal, mas continua sendo exploração de um recurso. E não é a mudança de nome que melhora a atividade. No caso de floresta natural, já se chamou só de autorização de exploração, depois aí ficou manejo, aí esse manejo ficou só sob manejo, aí esse manejo ficou queimado, porque ninguém fazia manejo, coisa nenhuma, aí se chamou bom manejo, a Embrapa até usa essa expressão, bom manejo, projeto bom manejo, aí depois virou manejo de baixo impacto, aí depois não pode manejo de baixo impacto, que abate sempre causa impacto, então manejo de impacto reduzido, aí depois manejo de precisão, quando entrou SIG, tudo é manejo. Aí depois também tem manejo de uso múltiplo, tudo é manejo. Eu posso manejar uma floresta, eu posso manejar a floresta com mais planejamento, com menos planejamento, com mais aproveitando melhor o recurso, né? Isso tudo está dentro do manejo e o nome não significa muito. Então, aqui é o que eu falei já da colheita e da exploração sugerida pelo Malinowski, mas que a gente pode adotar, mas a instrução normativa que trata de floresta natural não adotou. Então, a influência do meio ambiente na exploração florestal. O relevo influencia bastante. A gente vai ver isso na parte de estrada. E não só influencia na parte de estrada, quanto mais acidentado, mais estrada você vai ter que colocar, porque para garantir a rampa máxima que a tua composição veicular de carga é capaz de subir, mas maior vai ter que ser o trecho, a seção da estrada entre curvas de nível. E aí, o que é isso aí? É mais tempo de transporte, é mais gasto na construção, é mais gasto na manutenção, é ruim. Então se eu pudesse ter uma área totalmente plana, também não é bom. Não é bom como uma área que, se você pensar numa área totalmente plana, você vai drenar a água da chuva para onde? As nossas estradas são estradas de chão. Então, porque elas não se pagam se é asfaltado. Então, a gente tem que drenagem. A gente vai ver lá na frente, é a grande expressão de estrada. E se você está numa área totalmente plana, você vai ter problema de drenagem. Tá certo? Ou mais problema de drenagem. Vento e chuva, ou mais custo, porque você vai ter que suspender a estrada, né? Vento e chuva dificultam. Bom, no caso de floresta natural, na época da chuva nem pode, na época de floresta plantada pode dificultar, claro, mas cada vez mais, o que não quer dizer que seja sempre dentro de uma cabine, mas cada vez mais na floresta moderna, a exploração florestal em floresta moderna, em grande empresa, o
o indivíduo, o operador, está dentro de uma cabine refrigerada, né, climatizada, mas quando está chovendo, e aí for plantio de eucalipto, por exemplo, a celulose, trabalha 365 dias por ano, e aí quando está chovendo muito, tem que continuar trabalhando. Aí tem escorrega, tem rola, tem patina, tem aquelas coisas natural de chuva, influencia sim. Também quando não está chovendo, temperatura elevada também influencia também no cansaço. Se você está trabalhando em floresta natural, por exemplo, atividade que é pouca coisa é mecanizada na floresta natural, censo florestal, por exemplo, fazer na chuva é muito mais confortável. Inventário, fazer na chuva é muito mais confortável. Quando está chovendo demais, está perigando, está ventando e chovendo demais, está em árvore caindo, aí é melhor não. Mas uma chuva normal é muito mais confortável trabalhar na chuva do que trabalhar na seca em função do calor. A hidrografia influencia de diferentes maneiras, né? O transporte tende a ser bem mais barato, né? Por meio de hidrovia, né? Aqui estou usando uma chata aqui, uma balsa, uma chata, né? E aí, se for rio abaixo, é só vai descendo, e normalmente no norte sempre rio abaixo, o transporte, né, para ir para rios cada vez mais largos, para chegar na indústria, né? E aí eu vou usando igarapés cada vez mais estreitos e vou juntando, e nisso vou juntando cada vez mais, até antigamente não usava chata, não se usava balsa, né, que eu estou falando, usar só árvores que faziam tipo um cercado boiando, né? E faziam tipo um cercado e amarradas com cabo de aço, né? Para não se desfazer. E aí um motorzinho descendo, porque é rio abaixo mesmo, só conduzindo aquele mar de perder de vista de árvore abatida que veio de cada igarapézinho, né? A gente chama da exploração de várzea, a exploração de até 500 metros acima do nível do leito do rio, onde a árvore é abatida e vem para o igarapé. Depois, quando vem a cheia, isso é feito na seca, quando vem a cheia, muita coisa já fica boiando, outras coisas têm que ser arrastadas para a beirada, e quando árvores que têm densidade maior, que não vão boiar, são amarradas em árvores que boiam, não é? A hidrografia também influencia na APP nos dois casos. A APP em floresta plantada faz sentido, área de preservação permanente, porque é um corredor ecológico, ela mantém o leito do rio no lugar certo, né? Então evita assoreamento. É importante, em floresta plantada a APP é importante. Em floresta natural, a APP não faz o menor sentido, porque você não desmata. Tá certo? Você não poderia construir uma estrada, até você pode cruzar a APP com uma estrada, você faz uma ponte e tal, mas você não pode explorar na APP. Não poderia também construir um pátio na APP em geral. Às vezes você tem um porto ali, né? Aí tem que ter mesmo, tem que desmatar e tem que conter. Você não pode desmatar a APP. E aí, no caso da importância da APP em floresta plantada, que seria corredor ecológico para manter o rio no lugar e para topo de morro, zona de captação, no caso de floresta natural não tem desmatamento, então não faz menor sentido o APP e a gente tem uma perda de rentabilidade da área porque a APP é bastante considerável, né? Pega até, sei lá, pega uma porcentagem super considerável da área que a gente poder explorar. A influência da exploração florestal no solo. A gente tem sim, de compactação, de erosão e de exportação de nutrientes. No caso de floresta plantada, eu tenho que repor. Não tem outro jeito. No caso de floresta natural, não. O trabalho de Souza e Jardim viram que o que a floresta recebe de aporte é mais do que o suficiente para reduzir o que ela exporta com a exploração. Inclusive porque a exploração é super seletiva. A gente tira muito pouco da floresta. A erosão, sim, eu posso ter, no caso de floresta natural ou de floresta plantada, né? Se tiver chuva, se tiver tudo desmatado em corte raso, eu tenho que tomar determinadas atitudes, por exemplo, botar resíduo para cobrir,
né? Botar resíduo para cobrir, né? Para resíduo das árvores, né? Para cobrir o solo, para diminuir o impacto da chuva na erosão, porque se eu faço corte raso, se eu não faço corte raso, a erosão é menor, mas de qualquer jeito a densidade de árvores fica abalada em explorações parciais, e aí eu posso sim ter erosão. No caso de floresta natural, eu posso ter erosão em estrada, se eu não faço a manutenção adequada, né? A estrada pode até acabar virando um dreno, né? Que a água começa a rolar ali, começa a criar sulco, e aí cada vez mais água por ali, aí eu posso ter problema mesmo, né? E no caso de compactação, sim, eu posso ter reduzir isso, porque eu não quero. Compactação é uma coisa que é ruim para o solo, tanto de floresta natural como floresta plantada. No caso de floresta plantada, eu reduzo usando esteira, por exemplo, ou usando pneu mais largo, né? Tem pneu de trator, como a gente vai ver, de trator de máquina florestal, que é super largo, né? Então, reduzindo, então, distribuindo melhor o peso, né? Então, reduzindo a compactação. A outra coisa, em floresta natural, eu reduzo a compactação também, não trabalhando, não explorando, não trabalhando não, não explorando na época da chuva, quando o solo, na maioria argiloso, está sujeito à compactação. Eu exploro quando ele está com déficit hídrico. Inclusive, quando eu estou planejando a exploração, eu olho lá no balanço hídrico qual é a época que eu tenho solo com déficit hídrico. E aí a água, claro, né? A água, aí é o ciclo da água que a gente viu, né? Então aí a gente já trata disso quando a gente trabalha com APP, Plano de Preservação Permanente, em floresta plantada. Em floresta natural não faz sentido, porque a floresta está toda lá. A gente faz um abate um pouco mais intenso do que o abate que a própria natureza faz. A própria floresta está o tempo todo derrubando árvore, e a árvore quando cai na floresta faz uma arregaça muito maior, porque não tem corda de cipó. Não tem corda de cipó. Ela cai para onde ela quiser, ou para onde a física mandar. Não tem corda de cipó, então o arregaço é muito maior do que... e quando ela cai, não tem corte direcionado também, não tem direção de queda. Então, a gente faz isso. A gente faz corte direcional, a gente corta cipó antes, né? Direciona ela clareira natural ou alguma coisa assim, sempre de forma planejada para diminuir o impacto, certo? Aqui a gente tem um exemplo do que pode dar quando a gente desmata tudo, né? A ideia aqui era ter pasto, né? E olha o que aconteceu. Já foi completamente o leito do rio, assoreamento, o leito do rio, Vossoroca em pleno desenvolvimento, né? Vindo por aí, e aí o próprio agricultor ou pecuarista que precisa d'água para, de repente, quando ele era pequeno, ele até tomava banho no igarapé, que agora não tem mais. Agora seca numa determinada parte, assoreou, ele agora não tem água para a agricultura dele. Aqui a gente já viu essa foto aqui, uma foto de exploração seletiva em área de várzea, né? Em área de terra baixa. E a gente vê também que aí lá mesmo que não tem estrada mesmo, é tudo por igarapé, o impacto da exploração é muito menor e tem confusão aí, por causa da APP, da Área de Preservação Permanente. O Serviço de Patrimônio da União e o Ministério Público andaram no Amapá, principalmente, mas andaram no Amapá, no Pará, andaram tratando dessa questão, né? Da interpretação dessa questão, porque tem família que vive da exploração seletiva de madeira e o impacto é praticamente nulo, né? Que essas famílias impõem à floresta. É muito melhor que fosse agricultura, que fosse qualquer outra coisa, e não pode nem ter direito à terra porque é APP, é patrimônio da União.
E quanto mais, então, você não pode ter APP, não pode ter propriedade, porque é APP, não pode dar título de propriedade, porque está na APP, não pode explorar também, porque está na APP, e aí como é que vai licenciar, né? Mas o Serviço de Patrimônio da União e o Ministério Público Federal, no Amapá e no Pará, fizeram e estão fazendo um bom papel para resolver essa questão, esse impasse. A exploração florestal e meio ambiente, no ar poeira, claro, corte raso, assim, claro que vai ter na época da seca, na época da lama vai ter chuva, na época da chuva vai ter lama, na época da seca vai ter poeira. Não tem, a poeira sobe, depois desce. Gases também, resultantes da combustão. Então, mas o impacto é sempre pontual, né, no tempo e no espaço. Ele é pontual no tempo e no espaço. Houve exploração, no caso de monociclo, que é o mais extremo, no caso de monociclo houve exploração, depois vem a rebrota, a condição da rebrota ou o novo plantio, né? E aí são espécies de rápido crescimento, logo aquilo já desapareceu, já não tem mais, né? E retirada de sombra também, isso aí é verdade, né? A mesma coisa do ruído, embora cada vez mais tenham máquinas com redução de ruído, né? Na vegetação, se for floresta plantada, a floresta é plantada, é um agroecossistema. Então, você tem que pensar numa floresta até como você pensaria, sei lá, em soja, em cana, em algodão, em pasto. É um agroecossistema. Ele não é feito para ser parecido com a floresta. Então, o empobrecimento da exploração florestal no meio biológico, da atividade florestal no meio biológico, em caso de floresta plantada, monocíclico, homogêneo, a mesma espécie, seria semelhante a de qualquer outra cultura, sendo que ele não é semelhante, ele ainda tem uma vantagem, porque o ciclo de exploração é muito mais espaçado, o ciclo de corte é muito maior do que no plantio de soja, no plantio de milho, no plantio de qualquer outra desses cultivares agrícolas aí. No caso de exploração natural, então, novamente o Jardim e Souza também fizeram uma boa revisão dos impactos da exploração no meio biológico, e eles concluíram que não tinha nenhum estudo que comprovasse isso. Essa onça aqui que está aparecendo aqui, ó, isso aqui é de uma irresponsabilidade absurda. Absurdo. Você tem que pensar, em vez de você olhar isso daqui, você tem que pensar que é um problema do Brasil, que confunde caminhão toureiro com sinônimo de impacto. Isso é por causa da própria televisão. Que bota lá, caminhão toureiro, motosserra, árvore caindo, fogo, bicho queimado, bota tudo num pacote só, mas na verdade, em floresta natural, em floresta plantada, realmente é um agroecossistema, só que tem vantagem em relação às outras culturas, porque o ciclo é muito maior, né? Fica muito mais tempo coberto do que não coberto. O que não fica coberto na hora da exploração é uma parte menor da área cultivada, é uma parte menor, é igual soja que você cultiva tudo, é uma parte menor, o milho que você desmata, ou cana que vai tudo, é só um seteavo, né, ou mais, né, ou menos, quer dizer, ou menos, e é por pouco tempo, que é espécie de rápido crescimento, mas ali é um agroecossistema, ali não é para ter fauna, pode até ter, e tem mesofauna e tudo, até bicho que passa por ali, mas não é para ter, ali é para cultivar, como também não é para ter em outros cultivos, que quando tem usa até veneno para tirar.
Aí até pior ainda, vai usar veneno, já vai sujar o ambiente, sujar o igarapé, e por aí vai, matar peixe e por aí vai. No caso, em floresta natural, é justamente a exploração florestal, o manejo florestal, que tem a função benéfica na floresta, porque ele conserva. O Estado pode até dizer, não, aquilo ali é uma reserva. Quem cuida? Quem garante? Quem não deixa entrar? Quem tem perna para fazer isso? Ainda mais se são áreas grandes. Quem? Aonde? Qual que é que tá segura, que está totalmente segura e que não tem invasão para caça, tal, que não tem? Atividade florestal, manejo florestal, mantém movimento na floresta. E mantém a floresta, e é só quem nunca andou numa floresta natural, mesmo na época da exploração, que a exploração é seletiva, tá certo? Pode estar algum susto até na hora que está a motosserra tocando, caminhão passando e tal. Mas no dia seguinte, quando você sai, tem rastro de bicho na estrada. Você anda no mato, você está vendo bicho. Sabe como? É só olhar. É só olhar e ver a diferença. Ah, talvez aquele... Fernando Jardim não acharam, não. Não acharam. E quando a gente anda no mato, a gente também não vê. Eles fizeram uma revisão sobre isso, sobre os trabalhos que foram feitos identificando impacto na fauna, impacto da exploração na fauna. É lógico, se eu vou abrir um pátio numa área, um pátio de estocagem, e eu abro vários pátios numa área, a legislação limita em 0,7% a área de pátio floresta natural, 0,7% é o máximo. A gente não usa isso, a gente usa bem menos que isso, a gente usa de 0,4, 0,5. Mas naquela área do pátio ali, cara, se tiver um ninho, se tiver um buraco de tatu, que tiver ali, cara, vai rodar. Vai rodar, porque não imagina, nem dá para ver isso. Eventualmente, às vezes a equipe vê, aí joga um pouco para lá, mas aquilo ali é completamente insignificante em relação... Tá, se for um ninho de arpia, né, cara, aí não, tudo bem, gavião real, pô. Não, essa árvore aí não cai de jeito nenhum, deixa aí, afasta, não deixa segurar e tal. Mas fora isso, é da lei, cara. É como eu falei. A gente tira um pouco mais do que a natureza já tira. Já tira o tempo todo. O tempo todo tá caindo árvore. É quando cai a árvore que dá a chance de espécies que precisam de insolação, de luz direta, poderem crescer, se desenvolver, fazer sua relação com a meso e macrofauna e se disseminar, se reproduzir, se disseminar, se dispersar e se disseminar. Aqui, exploração florestal versus meio antrópico, sim, a gente tem impacto na paisagem, no caso de floresta plantada, mas como falei, uma pequena parcela em relação à área toda objeto do manejo. Pelo contrário, você está tanto em floresta plantada quanto em floresta natural, em função da evapotranspiração, o impacto é menor e o clima também é mais agradável. O clima é mais agradável quando você tem a substituição, né? Quando você tem pasto, ou quando tem alguma outra coisa assim, que a insolação é direta, né? Esse impacto visual aí é pontual e é por um tempo limitado, é pontual e no tempo e no espaço. No caso, aspectos socioambientais, poxa vida, a atividade florestal ela é uma promotora de emprego. No caso de floresta plantada, vem reduzindo a quantidade de emprego, pode-se reduzir a quantidade de emprego se a empresa não cresce. A tendência das empresas é crescer cada vez mais, então cada vez mais promover emprego. Mas reduz a quantidade de mão de obra porque tem cada vez máquinas mais produtivas, mais especializadas. Porém, aqueles contratados são mais especializados e ganham mais. O salário aumenta. Quem dera que a gente não tivesse nenhum peão orelha seca no Brasil, que todo mundo ia ser técnico mais elaborado e com salário melhor. No caso de floresta natural, não. No caso de floresta natural, não dá. Até o abate, parou em semi-mecanizado. O impacto é bem pontual. Não dá para botar uma máquina grande lá para derrubar a árvore, para pegar a árvore, não dá. Só para arrastar, aí pode. No traçado pré-definido, que cause o menor impacto possível, né? Agora, qualquer outra atividade, no caso de floresta natural, que a tendência, primeiro foi só explorar madeira, depois foi explorar madeira e resíduo
da madeira, resíduo lenhoso da exploração. Aí já é mais gente, é mais emprego e mão de obra. E aí, se for querer explorar outras coisas, por exemplo, as orquídeas, bromélias das copas, das árvores que estão sendo picadas para produção de energia, ou explorar semente, planta, cipó, seja lá o que for explorar, é mão de obra, 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 mão de obra. Aí o impacto é muito legal. A atividade florestal, em geral, está depois da fronteira agrícola, a agricultura não chegou ainda, a atividade florestal está mais para lá ainda, mas ela chega dando emprego e carece de muita mão de obra mesmo. Em relação à proteção do indivíduo, a gente vai ver isso em ergonomia, mas já está cada vez né, cada vez melhor, né, a proteção do indivíduo. No caso do abate aqui, que é semi-mecanizado, é a parte mais perigosa, por isso que tem todo um gradiente de formação do motosserrista para ele abater, mas o cuidado na exploração planejada é a única coisa que a produtividade é menor. Na exploração planejada, a produtividade, o custo de produção é menor, né? A produtividade é maior, o custo de produção é menor, né? Na exploração planejada, mas o abate, ou a derrubada, o abate, aí ele é menos produtivo. O custo de produção é maior, por causa justamente da questão de segurança. Não só a indumentária do indivíduo, mas também a melhoria do equipamento, cada vez mais moderno, mais silencioso, menos poluente, né, mais ergonômico, com menos vibração, mais leve, cada vez mais nessa atividade aqui, que em floresta plantada cada vez menos presente, em floresta natural parou aí. O negócio é melhorar a condição aí. Existe também uma expressão que é aquela coisa das modas. Também teve uma época que o cara de floresta natural chamava de explotação, plano de explotação. Que bobagem. Aqui é aquela coisa de ficar procurando o nome para ver se não pega tão mal. Ou você assume a engenharia florestal, a exploração do recurso e trata bem, trata com cuidado, né? Ou então esquece, não adianta ficar mudando o nome, né? Extração florestal, até a disciplina chama extração, colheita, não. Extração é uma etapa da exploração que a gente chama de transporte primário. Pode ser via arraste, certo? Ou pode ser via baldeio, né? Que a madeira é suspensa, né? A madeira é toda transportada em cima, né? No forwarder, que é um trator, né, feito exclusivamente para isso, é off-road. Ele não está andando em estrada, caminhão anda em estrada, carreta anda em estrada, a composição veicular qualquer anda na estrada, mas a extração florestal, essa parte aqui, a primeira parte lá, que é o transporte primário, que é o quê? Da zona de corte até a estrada ou da zona de corte até o pátio. Pode ser feita via baldeio ou pode ser feito via arraste. O tipo de floresta é decisivo na escolha do sistema de exploração, é mesmo, mas a gente só tem pacote tecnológico bem definido para florestas amazônicas e para caatinga. Também tem um monte de variação. Nos outros, embora a gente possa, o sistema da Amazônia poderia ser adaptado não só ao cerrado, como a mata de araucária ou mata atlântica, o sistema amazônico, né? O sistema de caatinga, no meu entender, poderia ser adaptado também para o cerrado, né? Dependendo da floresta, do que quer, como quer. Você vai entrar com mais tecnologia, com menos, que no caso da caatinga não se faz corte raso, não se faz condução de rebrota, não se faz censo de jeito nenhum, né? E é isso. E no caso da Amazônia, não, é mais caro porque é obrigatório o censo. Então a gente poderia usar, o pacote da Amazônia poderia ser usado tranquilamente na Mata Atlântica, não é utilizado por falta de juízo.
Tem até uma cópia parecida, tem até um sistema, para ser justo, com o INEA. O INEA até tem uma coisa parecida, o problema é a limitação de área de manejo, a limitação de área de manejo. Então, sempre fica a limitação do rendimento, a limitação da atividade como sendo uma coisa atrativa, né, para se preferir a floresta em pé e o uso e exploração da floresta em pé. Se a gente comparar a Mata Atlântica com a Amazônia, a gente não tem mais nada de Mata Atlântica, né? Já tem só um pouquinho, mas se a gente vê o que a gente tem no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, se a gente vê o que a gente tem florestas que o detentor dela, o dono dela, em vez de ficar fazendo RPPN para ganhar algum dinheiro em ecologia, botar um hotel, ela podia também ganhar dinheiro com exploração seletiva de madeira, tornando a atividade mais interessante ainda. Então, o que a gente acha que a Mata Atlântica tem só um pouquinho, para alguns países pode causar inveja. País que não tem. Aí se fosse dele, se o país tivesse juízo, ele tivesse a Mata Atlântica dele, ele com certeza iria explorar de forma sustentável, iria explorar de forma com técnica, mas ia explorar com certeza. Nas florestas amazônicas a gente tem a várzea, a exploração mais tradicional da várzea, né? E terra firme é onde tem mais, o consenso, antigamente era 90% do volume saía da várzea, hoje não mais, quase nada sai da várzea. Tem muito problema legal também, né, na várzea, para legalização da várzea, como eu falei, né? A exploração é mais em terra firme, né, de transporte terrestre, né. Nos dois casos a exploração seletiva, como eu falei, feita direito, quem não conhece não sabe, que ali não percebe que ali teve exploração, não tem nada a ver com a atividade madeireiro desmata a Amazônia, isso é de uma ignorância, de uma estupidez sem tamanho, a não ser que tenha origem, eu imagino que seja, na época que não tinha exploração de terra firme, o cara recebia dinheiro do Estado para desmatar, incentivo fiscal do Estado para desmatar, tocar fogo e plantar, pecuária, por exemplo, ganhava dinheiro da Sudam para fazer isso, não é? E aí o cara, para aumentar o rendimento, ou diminuir o custo da exploração, ele vendia madeira. Aí o madeireiro chegava lá, fazia uma exploração seletiva. Mas esse madeireiro, ele só fazia uma exploração seletiva na área que depois ia ser derrubada e queimada. Mas quem derruba e queima é o pecuarista, é o agricultor, não é o madeireiro. Quando o cara fala uma coisa dessa, quer dizer que ele não tem a menor ideia do que ele está dizendo. Madeireiros desmatam. Não tem a menor ideia da estupidez que ele está dizendo, da ignorância que significa isso. E é ruim porque a nossa atividade, apesar de ser legal e apesar de ter muita diferença de técnica, de engenheiro florestal para engenheiro florestal, tem muita diferença de floresta que você fica emocionado, vendo um caminhão toureiro passando direto e tu fica, caramba, que floresta bem tratada, que floresta boa, cara, que coisa legal. Devia poder explorar fauna aqui também, cara, poder essa coisa produzir bastante dinheiro, né? A gente, em vez da gente fazer isso e bater com orgulho, a gente tem um tratamento pela sociedade em geral completamente injusto e contraditório, porque é essa sociedade que demanda tanto papel de floresta plantada, o papel para livro, para tudo, essa dá para fazer panfleto contra a exploração da madeira, panfleto contra o deserto verde, né? Usa o papel lá. O papel da floresta plantada. Ou demanda, puxa, essa madeira aqui é de mogno, puxa, essa madeira, pô, castanheiro, gostei muito de angelim em pedra, pô, tô com uma cama ali. Então, a sociedade é hipócrita, porque ela demanda, existe atividade, porque a atividade é para satisfazer uma demanda. E a gente está zilhões de anos-luz evoluído, tanto na floresta plantada quanto na floresta natural, e para a sociedade ainda é uma atividade ilícita, é legal, mas é considerada ilícita pela sociedade de um modo geral. Aqui eu estou falando de terra firme de várzea, mas isso aí é a mesma coisa que falar Amazônia. Não, a Amazônia, qual a Amazônia? Está falando da várzea da terra firme. Pô, para. Só aqui na floresta ombrófila densa, eu tenho um monte de tipo de floresta, um monte de tipo de variação de floresta, não é? Uma variação topográfica, né? Variação de ambiente, variação de composição, a floresta mais aberta, mais fechada, mais alta, mais baixa, e aí eu tenho que tratar ela
de acordo com ela, com o sistema silvicultural adequado, e nós cada vez dominamos mais isso. E aqui, no caso aqui, só para dizer, só em floresta aberta, floresta densa, quantas variações a gente pode usar? Em floresta aberta, ombrófila aberta também, quantas variações que eu tenho aqui, ó, com cipoal, ou como ela é aberta em cima, como ela é aberta em cima, então ela é densa embaixo. Então tem muito mais, aqui não, aqui a tendência, ela densa em cima, tem um subbosque mais limpo, mais ralo. Uma floresta aberta não, tem um subbosque mais denso. Desculpe, numa floresta aberta tem um subbosque mais denso. Ou aí quem vem dominando? Ou é cipó, ou é palmeira, ou é banana sororoca, ou é tabocal. São as 4 faces que eu tenho em floresta aberta, né? Floresta ombrófila aberta. Cada uma delas também tem sua característica, né? Então, quanto mais você aumenta a sua lupa, mais você vai percebendo a diferença. E essa diferença é tamanha que você não consegue uma UPA, falei lupa, agora estou falando, você não consegue uma UPA igual a outra. Não consegue uma UPA tem uma estrutura e a outra UPA, mesmo que seja na mesma floresta, na mesma face, uma UPA tem uma estrutura horizontal, que eu estou falando de composição florística, uma outra UPA do lado dela, contígua a ela, tem uma outra composição florística, tem uma outra estrutura horizontal. Então, floresta nativa de tempo cerrado, mata de araucária, a gente chama de mata da araucária por causa da araucária, que daí resolveram proibir ou restringir bastante. E aí a tendência do agricultor, quando vê uma araucária, como ele não pode derrubar, quando ele vê uma araucária ele já corta, porque ele sabe que se deixar ela crescer aquele pedaço ali, ele não vai poder mexer na terra dele, ele poderia explorar. Sempre é assim. Cachorro correndo atrás do rabo. Em vez da legislação, da política, fazer o que José de Arimateia Silva, certa feita, ensinou, nós temos que parar com a legislação, ele estava tratando especificamente do manejo da Amazônia. Mas ele vale para tudo. Nós temos que parar de ficar criando legislação para dificultar a vida de quem está fazendo errado. Isso não funcionou, não está funcionando e não vai funcionar. A gente tem que passar a fazer a legislação para facilitar a vida de quem quer fazer correto. Em vez de tentar prejudicar quem está fazendo errado, vamos tentar facilitar a vida de quem está fazendo correto. Aqui o cerrado também, que a coisa, quem disser que tem pouca biodiversidade para alguém que estuda cerrado, está no sal. A gente que está acostumado com a Amazônia, está acostumado com a Amazônia, quando olha assim, Amazônia, Mata Atlântica, quando olha o cerrado, acha até que de repente na Caatinga tem mais coisa para tirar, né? Mas quem está no cerrado discorda disso, quem faz avaliação de biodiversidade de farmacêuticos, de frutos, né, até de fauna mesmo, sempre enaltece. Então é só quem conhece é que pode falar alguma coisa. Quem conhece. Quem não conhece fica falando o cerrado, como eu estou falando agora. Então já estou dizendo que eu conheço e a gente também não tem pacote tecnológico para definido, né, como a gente tem para a Amazônia e para a Caatinga. Né? Ainda floresta Mata Atlântica Caatinga já falei. Aqui a Caatinga, que é no ecossistema, mas a gente também, quando a gente generaliza a Caatinga, a gente vai olhar ampliando o zoom no tipo, então nós temos vários tipos. No bioma, que é um bioma eminentemente brasileiro, está todo dentro do Brasil, mas a gente tem vários tipos de caatinga, não só no IBGE classificando, como a Associação de Plantas do Nordeste também, que produz muita informação acerca dela. Né? Então a gente também não pode pensar, só porque está olhando a caatinga assim, pensar que a gente está tratando com uma coisa simples. Apesar do corte raso ser o pontual também, numa parte, ser o método, né? Tem um monte de produtos, né? Um monte de dinheiro. Às vezes você pode tirar um produto só e esse produto valer muito dinheiro. Fora que ele é um elemento importante na matriz energética da região, né? Para uso doméstico, né? Não é como na Europa, que é para calor, né? Produção de calor, mas é para uso doméstico, para cozinha, né? É super importante o uso da lenha
na fabricação de alimento, na cocção de alimentos no Brasil. É super importante, não é só na Caatinga não, no Brasil. Mas aqui a Caatinga mostrando lá. No caso aqui está botando uma vaca aqui, mas é um bezerro, né? Mas é um boi, né? Mas para a Caatinga, inclusive, é muito mais adequado ovino e caprino. Se o boi morde sede, ou dá trabalho, não come, tem que arrumar ração e tal, com a seca, que é natural da Caatinga, a floresta da Caatinga, ela é muito mais, lógico, ela é adaptada, é a expressão máxima da natureza para aquele ambiente. Então, as espécies da Caatinga estão acostumadas com a seca prolongada, elas continuam vivendo e sobrevivendo. E aí, nesse caso, o ovino e caprino são plenamente adaptáveis ao manejo da Caatinga. O bicho entra e dá o jeito dele. Ele dá o jeito dele. Pode até não ganhar peso, mas não perde. Sobrevive. Ao contrário da vaca branca, no caso aí essa aí não é branca, mas ao contrário da vaca, da pecuária bovina, e sempre carece de energia, e não raro o cara tira dinheiro da ovina, da caprino ou da mata para poder sustentar a vaca em hora ruim. Aí floresta plantada no Brasil, a gente está falando principalmente de pinos e eucalipto, né? Eucalipto é quase tudo, dos 8 milhões de hectares, dos cerca de 8 milhões de hectares que a gente tem de floresta plantada, que produzem muito mais, para ver o potencial da floresta natural, né? Que produzem muito mais do que floresta plantada, em termos de dinheiro, de volume, de tudo. O eucalipto é a maior parte para a indústria de papel e celulose. O resto existe. Inclusive tem gente no Mato Grosso, tem gente no Pará, na BR-163, que tentando plantar guimelina. Olha só, guimelina em área convertida para fugir da perseguição dos órgãos ambientais. Quer saber? Eu não quero mais mexer com isso não. Eu vou pegar uma área, vou desmatar e vou plantar. Por exemplo, guimelina foi bastante plantada. Aquele pinho cuiabano também. Foi plantado. Para aí eu vou plantar porque eu me livro dessa coisa além de eu especificar o meu produto, eu me livro da perseguição dos órgãos ambientais, né? A gente ainda tem, agora a gente está cada vez mais na parte de eucalipto, cada vez mais evoluído, né, com plantio clonal, né, substituindo plantio de semente, né, nem tem demanda não. A demanda por clones não consegue ser atendida, então acaba usando muita gente planta semente, mas queria ter muda de clone por causa da homogeneização do plantio, né? E produtividade, homogeneização de modo geral, e facilidade de exploração, né? Do planejamento, né? Superior. Lembrando que aqui eu estou falando de agroecossistema, eu não estou falando de floresta natural. Então aqui, quanto mais especializado, melhor. Inclusive, como é que chama? Transgênicos, inclusive com transgênio. Existe também, até na agricultura do feijão, existem transgênicos que são resistentes a determinadas patologias, que eu tenho que usar veneno, que eu tenho que usar remédio, que eu poderia não usar. Se eu usasse um transgênico, e também o transgênico, também a rapaziada ambientalista do preconceito, da moda, de pegar o papel do eucalipto e fazer panfleto contra o eucalipto, contra transgênico, contra aquelas coisas lá. São essas coisas que a gente assistiu o tempo todo. No caso de eucalipto, a gente tem predominância do sistema de tora curta, né? Aí no floresta plantada ainda pinos, né? Geralmente em regime de desbaste, sem poda, mas com desbaste. Aí vai ir tirando ganhos parciais, ao mesmo tempo que dando espaço para que
a população remanescente, os indivíduos remanescentes possam atingir maiores volumes para a serraria. Que aí, no caso de pinos, predominância do sistema de tora comprida, ou árvore inteira. A gente vai ver a classificação desses sistemas. A gente tem uma publicação anual da IBA, que é a Revista Brasileira da Indústria, a Revista da Indústria Brasileira de Árvores, né? Onde a gente tem muita informação sobre floresta plantada. Infelizmente, a gente tinha que ter muito mais área plantada, muito mais área plantada do que a gente tem. E uma certa feita eu vi uma discussão dentro da Secretaria de Produção Sustentável, no Ministério do Meio Ambiente. Não foi nessa gestão, foi na gestão retrasada, gestão passada, não foi nessa gestão, na gestão passada, ou retrasada, né? Não foi nesse governo, no governo passado, né? Como que ia fazer dentro da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Produção Sustentável, não, SDS, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, dentro do Ministério do Meio Ambiente, gente graduada discutindo como ia fazer para impedir ou reduzir o deserto verde. Estava se referindo ao eucalipto. Cana não é deserto verde, soja não é deserto verde, mas eucalipto é deserto verde. Como é que a gente vai fazer para impedir a expansão ou reduzir? Eu bato sempre nessa tecla, porque essa é uma questão muito séria. Um dia a gente vai ter que ir para a briga com vontade. Ir para a briga com vontade para ganhar essa guerra. Para ganhar, a gente só fica apanhando, ficando cada vez mais calado, mudando de nome, criando um nome mais bonito. Não vai adiantar. Quanto mais se recua, pior vai ficando. Então, ainda recurso humano, exploração ocupa muita mão de obra no caso de floresta natural, tendência crescente de mecanização no caso de plantada, e há uma diferença grande, como eu já falei. E os cuidados são crescentes, né? No caso da exploração, com água potável, com refeição quente. Eu acho até que, pessoalmente, eu acho que se refeição quente é um exagero em floresta natural. Lá vai o cara com a vanzinha, sei lá, com uma caminhonete, com uma picapezinha, com quentinha, distribuindo quentinha, pô, um calor danado. Eu acho que o peão não faz isso na casa dele. Ele não faz isso na casa dele. Pô, bom, mas tudo bem, que seja. Uma refeição quente, sanitária e condição, isso é fundamental, sanitária e condição de higiene. Primeiros socorros, remédio, transporte adequado, com certeza, transporte adequado, local para descanso, tratar bem aqueles que você precisa, né? Dependendo, quanto mais mão de obra e quanto tem mais risco, e por isso tem que se, como eu estava falando lá do motorista, por isso tem que se tomar cuidado, né? Para evitar acidente, diminuir, porque como tudo é muito planejado, no caso do manejo florestal, como tem que ser feito, não tem ninguém sobrando. Então, se alguém se machuca, mesmo que não seja grave, mas que tira ele daquele dia, daquele expediente, parou a equipe inteira. O grau de instrução, ainda no Brasil, predomina o grau de instrução baixo, né? O nível de informação influencia no treinamento, né? Quanto mais a formação do cara, mais ele pode se especializar, se treinar cada vez melhor, né? Nos controles, né? Você precisa do monitoramento, embora eu já falei, floresta plantada cada vez mais mecanizada, com mão de obra cada vez mais especializada. Mas esse predominância do nível do baixo nível de instrução, o baixo nível de instrução formal, como eu estava falando na floresta natural lá, você precisa do caboclo e que ele seja caboclo, que ele seja da área lá, porque ele conhece, ele tem noção de direção, sem bússola, ele sai e ele volta. Sabe como? Não todos, é claro, que também não dá para generalizar, mas é uma tendência dele conhecer várias espécies, dele poder dizer na hora que ele está falando para uma pessoa, para onde é que ele vai, para onde é que ele for, onde é que ele viu determinada coisa, ele sabe o que ele viu no caminho para poder descrever. Sabe como? Ele sabe onde é que ele pode botar a mão, onde ele não deve, ele tem que tomar mais cuidado, ele sabe, ele está acostumado, ele é nascido e criado no meio, então ele é muito útil. Se você der um terçado para ele sabe como usar, sabe como afiar. Você pegar uma pessoa do centro urbano, quiser botar lá na atividade florestal, o risco é sempre muito grande. O risco é sempre muito grande.
Esforço físico também. Aí a questão que a gente vai ver lá na frente, esforço físico tem atividade que não tem outro jeito, abate semi-mecanizado. Esforço físico, censo florestal, subindo e descendo pirambeira, em floresta submontana, densa submontana, subindo e descendo pirambeira. Beleza, é esforço físico, mas aí o que a gente aprende, vai aprender, é trabalhar com esforço, monitoramento não só da máquina e do equipamento, mas monitoramento do indivíduo e o descanso adequado, descanso e alimentação adequada. Eu aqui, então, recurso humano e exploração, incentivo, às vezes acontece, de negociação, né? Claro, como é importante tomar cuidado para não haver exagero e aí a provocar acidente, dar o tiro sair pela culatra, mas às vezes você tem que fazer mesmo, quando você está com uma agenda curta, aconteceu alguma coisa por algum motivo, uma solução de continuidade, mudança de metodologia, mudança de equipe, mudança do gerente, sei lá, e as coisas não aconteceram como normalmente acontece. A indústria de celulose, por exemplo, não pode parar, então tem que estar o tempo todo sendo abastecida, e a exploração na floresta natural tem só aquela janela lá do déficit hídrico, que em geral é em torno de 3 meses a 3 meses e meio por ano. Tem que dar certo. E aí, quando não vai dar, aí vale a pena negociar com a turma. Aumentar o horário de expediente, diminuir a distância entre intervalos, quer dizer, não trabalhar muito comum, trabalhar de 15, ter um fim de semana de 15 em 15 dias, e não um fim de semana semanal, um fim de semana, todo fim de semana, quer dizer, né? Não todo fim de semana sim, fim de semana não, ou até um prazo mais longo, à custa de um incentivo financeiro ou à custa de negociação bom, depois eu desconto esse descanso aí, né? E também, tanto uma floresta como outra, a floresta natural, não quer dizer que ela não seja especializada, não. Cada vez é mais especializada. E quanto mais você especializa um peão para fazer bem feito aquilo que ele tem que fazer, mesmo que seja uma orelha seca, mesmo que seja um capacete amarelo, quanto mais você especializa ele para o seu sistema silvicultural, menos você quer perdê-lo, né? Então, mais estabilidade ele tem e, em geral, vai aumentando. Isso também tem reflexo no salário. Né? Quanto à frota própria e frota de terceiro, é igual a alugar e comprar. Isso aí é conta. Tá? Isso é conta. Também tem a questão da preferência pessoal, mas é conta. E também disponibilidade, que às vezes você... uma área pequena, eu vou usar um skidder para explorar uma área relativamente pequena, um skidder? Não, você não vai comprar um skidder, você vai alugar um skidder, porque ele não vai se pagar, igual aquela plotter que eu estava falando anteriormente. Mas vai ser muito melhor você pagar a hora do skidder, né, para um terceiro, do que você querer arrastar no boi, no búfalo, querer arrastar no braço, querer desdobrar e arrastar na zorra, né? É muito melhor você pensar, fazer conta, e às vezes você até quer usar um skidder, mas não tem a máquina que você gostaria, a máquina adequada para você alugar e fazer uso. É isso aí que eu tenho a dizer. A gente vai falando dessas coisas o tempo todo no decorrer da disciplina. Isso aqui é só aquele sobrevoo geral, que vale a pena dar um page down, né? Dá a pena dar uma passada, né? Uma passada correndo para ver pelo menos as coisas mais importantes de nome inadequado, né? De denominação, essas coisas assim. Algumas coisas têm nome bem específico, desbaste. Não é corte seletivo, desbaste é uma outra coisa, embora possa ser em aves colhidas seletivamente, né? Não desbaste sistemático, mas desbaste é uma coisa, exploração seletiva é outra coisa. Exploração seletiva é uma coisa, desbaste é outra coisa. Embora o desbaste possa ser seletivo, possa ser sistemático. E aí, aquele monte de expressões que a gente usou. Falou? Grande abraço. Tamo junto.